Olá, tudo bem? Vamos dar início a um estudo bem importante falando sobre oportunidades. Sabemos que todos nós temos vários tipos de oportunidades em nossas vidas, seja acadêmica, seja profissional, até mesmo no reino de Deus. Você teve uma oportunidade de ouvir essa palavra e eu estou tendo uma oportunidade de falar, e é exatamente esse tema sobre o qual vamos tratar neste momento. Bom, sabemos um pouco sobre a vida de Paulo. Paulo, ele foi um perseguidor da igreja primitiva e depois de certo tempo ele próprio se converteu ao cristianismo depois que Jesus apareceu a ele e o convenceu de que ele estava errado. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido também. E é interessante que ele passou a ser ministro da palavra. Aproveitou essa oportunidade para levar a palavra de Deus para diversas pessoas, diversos gentios. Então, basicamente sobre um pouquinho sobre a história de Paulo e como ele aproveitou essas oportunidades. Então, o tema da aula é portas abertas e portas fechadas. Uma vez que a porta está aberta, aproveitamos as oportunidades antes que elas fechem. Mas vamos seguir alguns contextos aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8 ao versículo 9, diz: Mas permaneci em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Paulo está falando aqui para os coríntios, escrevendo aos coríntios, dizendo para eles que uma porta se abriu, uma porta ampla e promissora na cidade de Éfeso. É exatamente de onde Paulo está escrevendo essa carta aos coríntios. Mas permanecerei em Éfeso. Ele vai continuar em Éfeso antes da sua ida a Corinto. Por quê? Porque ali apareceu uma oportunidade para ele. E uma vez que há uma oportunidade, Paulo aproveita essa oportunidade. Mas olha com mais detalhe, ele fala sobre a cidade de Éfeso. De fato, Éfeso foi uma cidade promissora ao Evangelho. Em Atos, capítulo 12, ou melhor, Atos, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 22, conta uma história sobre Paulo naquela cidade. Foi naquela cidade onde 12 homens foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi naquela cidade onde homens e a igreja do Senhor, os fiéis do Senhor, receberam o Espírito Santo. Foi exatamente naquela cidade onde algumas pessoas falaram em línguas e profetizaram também. Foi na cidade de Éfeso que 3 meses de ensino na sinagoga, Paulo insistiu em desafiar judeus e desafiar pessoas que estavam indo contra os princípios do Senhor. E durante tanto tempo, Paulo continuou seus ensinos e 2 anos ainda disputando o ensino com opositores. Paulo permaneceu muito tempo naquela cidade. Foi uma grande porta que se abriu para ele. Na cidade de Éfeso, curas foram realizadas. Curas milagrosas, expulsão de demônios. Feiticeiros queimaram até os seus próprios livros para se converter ao cristianismo. Após escrever 1 Coríntios, Paulo enfrentou uma forte revolta dos opositores dos seus ensinos, na própria cidade de Éfeso. Em Atos 19, versículo 23 até o versículo 41, e vocês podem ler com mais detalhes depois, mostra que um grande alvoroço aconteceu naquela cidade. Um grande alvoroço exatamente por causa do caminho, por causa da pregação do evangelho. Paulo ensinava que não eram deuses os que se fazem com mãos. Era realizado ali a construção daquelas estatuetas de Diana, que era uma deusa da cidade de Éfeso. E Paulo pregou contra isso. Ele foi exatamente enfático contra isso, falando que não eram deuses aquilo que se faz com as mãos. De uma certa forma, a pregação de Paulo atrapalhou o comércio das estátuas. Os vendedores foram prejudicados por causa disso. E um grande alvoroço aconteceu naquela cidade de Éfeso, até a ponto de Paulo até ter que sair da cidade. Leiam o capítulo 19 de Atos, que vocês vão ver essa história com mais detalhe. E, por fim, um escrivão da cidade, ele conseguiu até apaziguar aquela multidão ali que estava querendo pegar Paulo. Mas olha como a cidade de Éfeso era uma cidade quente ao evangelho. Muitas pessoas se converteram, mas existia muita revolta contra o evangelho. Seguindo um pouco mais sobre essa reflexão de Paulo sobre portas abertas e fechadas, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12, Paulo diz: Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito.
porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Aqui Paulo, chegando naquela cidade de Troade, ele percebeu que havia uma grande oportunidade para ele. Ele fala sobre o Senhor me havia aberto uma porta. Uma porta de oportunidades para Paulo foi aberta naquela cidade de Troade para ele pregar o evangelho. Da mesma forma que havia sido aberta uma porta na cidade de Éfeso. Então, agora Paulo, em Éfeso, ou melhor dizendo, Paulo em Éfeso aproveitou a oportunidade, pregou e durante 2 anos ficou com aqueles irmãos ensinando eles. Já em Troade, foi ao contrário. Havia uma grande porta, uma grande oportunidade, mas o que aconteceu? Ele não encontrou ali o seu irmão Tito. E ele ficou tão preocupado com Tito, que deixou aquela cidade e foi embora. Bom, a finalidade da passagem de Paulo pela cidade de Troade foi a pregação do evangelho. Paulo não tinha outra coisa a tratar naquela cidade que não fosse a pregação do evangelho. Mas a gente percebe que talvez as expectativas de semear a semente naquela cidade, elas foram até melhores em Éfeso. Em Éfeso, de fato, houve semeadura boa, mas em Troade nem tanto. A preocupação de Paulo com Tito impediu que ele aproveitasse essa oportunidade. Era uma oportunidade que Deus deu para Paulo, mas com isso a gente percebe uma coisa muito importante. Existem circunstâncias em nossas vidas em que a oportunidade, de fato, ela vai ter que ser deixada para darmos prioridade a alguma coisa que seja mais importante. Isso vai acontecer. Isso acontece na minha vida, isso acontece na sua vida. Isso vai acontecer na vida de todos nós. Teremos que tomar escolhas para decidir qual oportunidade ou qual situação vamos de fato, dar prioridade nessa escolha, quer dizer. Assim como Paulo disse que uma grande porta havia sido aberta em Troade, ele não aproveitou aquela oportunidade, porque ele foi atrás do seu irmão Tito. Ele foi direto para Macedônia. Bom, existe uma metáfora aqui no ensinamento de Paulo bem interessante. Ele fala de um objeto, e é um objeto que em si não significa nada. Ele fala sobre uma porta. A porta em si, de fato, não significa nada. Se, de fato, ela não vir acompanhada com um atributo que dê um sentido ao contexto. Vamos comparar alguns versículos para a gente entender melhor essa metáfora de Paulo. Se compararmos alguém com um leão, por exemplo, se apresentarmos essa imagem de um leão sem trazer a característica desse simbolismo, a comparação não faz sentido nenhum. Não faz sentido eu falar que tal pessoa parece com um leão. Mas em qual sentido? Como assim parece com um leão? Leão dorme bastante. Será que eu estou chamando a pessoa de preguiçosa? Leão caça muito. Será que eu estou chamando a pessoa de caçador? Interessante que Paulo utiliza a metáfora da porta para dar um simbolismo à sua mensagem ou ao seu escrito, mas é bem interessante quando a gente vê sobre essa questão de metáforas. Veja bem, pense na metáfora de 2 leões. Um é o diabo. A Bíblia fala sobre o diabo. O diabo, o vosso inimigo, anda em derredor como um leão rugindo e procurando alguém para devorar. Agora, quando chama o diabo de leão, o que eu estou querendo dizer com isso? Ou melhor dizendo, o que Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, está querendo dizer? Diabo, de fato, é um adversário, é alguém que realmente está querendo nos derrotar. E a imagem de um leão para o diabo é que ele vai nos devorar, assim como o leão nos devoraria. Agora, é interessante que Jesus ele também é chamado de leão. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, diz que Jesus, o rei, que é o rei da dinastia davídica, ele tem força, ele tem poder e tem domínio. Ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Então, olha que interessante, tanto Jesus quanto o diabo são chamados de leão. Agora, quando voltamos ao exemplo de Paulo, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12 ao versículo 13, diz: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, olha que interessante,
Agora, a metáfora de Paulo, ele coloca um estado ao objeto dessa metáfora. A porta. Qual é o estado da porta aqui, quando ele chegou em Troade? Estava aberta. Então, quando fala de uma porta aberta, eu estou falando de uma oportunidade que tem que ser aproveitada. Quando eu falo de uma porta fechada, significa que talvez perdeu-se a oportunidade. Então, veja bem, o Senhor havia aberto uma porta de oportunidades para Paulo, ou o Senhor permitiu-lhe uma oportunidade. Paulo era pregador dos gentios. Ele entrou em Troade com as redes do evangelho para pescar homens. Ele era um verdadeiro pescador de homens. Lembra quando Jesus chamou os seus apóstolos? E o que Jesus falou para os seus apóstolos? Eu farei de vocês pescadores de homens. E foi isso que Jesus falou. E é isso que Paulo é. Paulo é pescador de homens. Havia sido uma porta, uma oportunidade que o Senhor deu para Paulo para ele pescar homens. Só que quando ele chegou na cidade de Troade, não foi isso que ele fez. Quando ele chegou na cidade de Troade, ele tomou uma outra escolha. Ele foi direto para Macedônia, procurar o seu irmão Tito. Ele deu uma prioridade e nós, em determinados momentos, vamos nos chegar a esses conflitos de aproveitar a oportunidade ou dar importância a algo que talvez nós consideramos que seja de fato importante. Percebe aqui que a soberania de Deus entra em questão? Não foi a fama de Paulo que fez as portas de Troade se abrir. Foi o próprio Deus. Deus abriu as portas em Troade. Eu acredito de fato que existiam outros pregadores do evangelho ali em Troade também. Seja antes de Paulo, seja depois de Paulo, aquela cidade haveria de ter a oportunidade de ouvir o evangelho. Mas naquele momento, a porta aberta não foi uma porta aproveitada para Paulo. Ou Paulo não considerou que a porta deveria ser de fato aproveitada. A soberania de Deus está em que ele sim abre as portas. Não nós. Paulo podia ser o pregador mais eloquente, ou não. Ele podia ser a pessoa mais estudiosa, ou não. Não era Paulo que abria as portas, era o Senhor. E é interessante que quando chegamos a essa parte do ensino, em Isaías capítulo 14, versículo 27 diz: Jurou o Senhor dos exércitos dizendo: Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? O Senhor tem a autonomia, o Senhor tem a soberania, o Senhor que abriu a oportunidade. Em Isaías capítulo 14 diz bem isso. Seguindo um pouco mais, Isaías 46, versículo 10, diz que desde o princípio Deus anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. A porta de oportunidade foi aberta para Paulo em Troade, mas por algum motivo, por alguma circunstância, Deus não permitiu que Paulo pregasse em Troade. Às vezes, quando olhamos alguma oportunidade e parece que é uma oportunidade razoável, já colocamos de cara que é o Senhor que está nos dando aquilo. Mas e se não for? E se Deus quer outra coisa para nós? Os nossos olhos carnais vê uma grande oportunidade, mas talvez os olhos espirituais não vê uma outra oportunidade que Deus abre. O Senhor proporcionou que as situações na cidade de Troade fossem favoráveis ao trabalho de Paulo. Deus está no controle de tudo. E é isso que devemos perceber nesse contexto. As coisas não aconteceram de forma aleatória na vida de Paulo. E não acontecem em nossas vidas. Para muitos acreditam que Paulo, de fato, deveria ter deixado Tito de lado e se preocupado com a cidade de Troade e com a pregação do Evangelho. Mas não foi assim. Paulo se preocupou com seu irmão Tito, porque quando vemos oportunidades e quando vemos situações de importância, às vezes precisamos decidir pelas situações de importância. Por algum motivo pela vontade do Senhor, chegou a notícia a Paulo que o seu irmão Tito não estava ali. E o Senhor tocou no coração de Paulo que ele deveria ir atrás de Tito. Então, essa parte do ensinamento é importante porque às vezes, quando olhamos oportunidades, entramos em conflitos se devemos aproveitar aquela oportunidade ou seguir alguma coisa que é mais importante. Às vezes aquela oportunidade não é importante naquele momento,
às vezes pode ser importante depois, mas o nosso senso, a nossa sensibilidade, o nosso tato de decidir se deve ser feito no momento ou não, tem que entrar em vigor. Paulo teve tato nisso. Paulo teve uma sensibilidade de entender que a vida de Tito era mais importante que a pregação naquele momento. Não estou dizendo que não devemos pregar o evangelho, não é isso. Devemos ter sensibilidade de perceber as oportunidades. Paulo, ele viu a oportunidade. E segundo, em Colossenses capítulo 4, versículo 5, diz: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. E, de fato, Paulo aproveitou a oportunidade muito bem. Ele aproveitou muito essa oportunidade lá em Éfeso. Essa percepção, ela é mais que obrigatória na vida de um cristão. Quando a gente leu em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Paulo falou que ele viu que o Senhor havia aberto uma porta de oportunidade. Ele percebeu. E essa percepção tem que existir em nós. Nós devemos enxergar as oportunidades. Nós precisamos ser sensíveis e atentos às situações para não perdermos as oportunidades. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitem essas oportunidades. Nós estamos notando os visitantes nas reuniões e as conversas nos trabalhos e faculdades. Têm surgido oportunidades. Quando chega um visitante em uma reunião da sua congregação, da igreja onde você participa, é uma grande oportunidade de pregar para ele. É uma grande oportunidade de ensiná-lo ou edificá-lo de alguma maneira. No seu trabalho surgem várias oportunidades com conversa com seus colegas. Como que está sendo o seu tato para perceber essas oportunidades? O cristão deve ter os olhos atentos nas escrituras, mas também os olhos e ouvidos atentos às circunstâncias do mundo. Pois as oportunidades, elas podem surgir de onde menos esperamos. Paulo acreditava que ele, de fato, ele tinha que entrar naquela cidade de Troade e pregar o evangelho ali para todo mundo, mas não foi essa a vontade de Deus. Paulo viu uma grande porta que Deus abriu para ele, para a pregação do evangelho, mas naquele não era o momento. Existiam muitas pessoas ali com sede do evangelho, para ouvir de fato as boas novas e se arrependerem de seus pecados, mas ainda não era aquele momento. Paulo aproveitou muito bem o momento em Éfeso, mas em Troade não era não estava na circunstância correta para ele agir. Então, Paulo vai para Macedônia, ele vai em busca do seu irmão Tito, e com isso nos dá uma lição muito importante. Quando Deus nos abre uma porta, nos dá uma oportunidade de pregação do evangelho, ele vai deixar isso bem claro para nós. Não vai ser nada confuso para você. Quando você acha que tem que agir porque Deus abriu uma porta para você, faça-se uma pergunta. Eu estou agindo porque Deus não me abriu uma porta ou eu estou agindo porque eu quero? Eu acredito que Paulo, de fato, queria pregar em Troade. Ele queria, de fato, falar do evangelho do Senhor em Troade. Mas ele tinha algo mais importante para buscar, que era o seu irmão Tito. Agora, além de ter essa percepção, essa sensibilidade, esse tato, existem circunstâncias onde nós não vemos oportunidades. Parece que as oportunidades não chegam, parece que as situações não acontecem. Eu quero pregar o evangelho, eu quero trabalhar para o Senhor, mas parece que as pessoas não querem ouvir. Eu quero me desenvolver espiritualmente, mas parece que eu não consigo encontrar tempo para me desenvolver. E em certas ocasiões, parece que essas oportunidades, elas não são favoráveis. E, de fato, elas não são favoráveis em muitas circunstâncias. Nestes casos, nós não podemos esquecer que temos portas abertas para conversar com Deus. Podemos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele nos mande portas de oportunidade para podermos trabalhar para eles. Podemos, por meio das orações, expor ao Senhor as nossas limitações que nos impedem de contribuir ao progresso do reino dos céus.
Podemos pedir ao Senhor que Ele nos faça, de fato, um caçador de homens do século XXI. O grande problema nosso é que Deus nos abre a porta para conversarmos com Ele e nós, muitas vezes, fechamos essas portas. Olha bem o que Paulo fala em Colossenses capítulo 4, versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo, ele tinha muitas oportunidades de falar da palavra de Deus, mas olha o que ele fala aqui. Ele pede para os irmãos orarem para que Deus abra a porta de oportunidades para ele. Quantas vezes nós temos orado a Deus para que Deus abra as portas para nós? Em muitas situações, nós não temos feito esse tipo de orações porque nós não estamos dispostos a trabalhar. E quando nós não estamos dispostos a trabalhar, por que nós vamos querer portas abertas? Paulo, ele viu uma grande porta e oportuna na cidade de Éfeso e aproveitou a oportunidade. Paulo, ele teve uma sensibilidade de ver uma grande porta aberta na cidade de Troja. Não aproveitou a oportunidade porque aconteceu algo que foi mais importante, que era a vida de Tito. Mas se não fosse isso, Paulo também aproveitaria aquela oportunidade de pregar em Troja. Então, o fato de que se a porta está aberta ou está fechada, isso está na soberania de Deus, e por estar na soberania de Deus, eu preciso orar para ele abrir. É assim que Paulo pede para os irmãos aqui. Suplicai, supliquem, por favor. Eu sou pregador do evangelho, Paulo falando. Eu sou pregador do evangelho, eu quero pregar o evangelho, mas, por favor, supliquem a Deus para que ele abra a porta para mim, para que eu, como ministro do Senhor, pregue o evangelho. Leve, de fato, a palavra do Senhor de salvação para as outras pessoas. Paulo almejava portas abertas. Paulo almejava oportunidades. E nós? O quão nós estamos almejando essas oportunidades? Bom, agora, quando falamos de portas abertas ou portas fechadas, devemos entender que a porta ela é uma divisão de algo. Você está de um lado, existe a porta, existe algo do outro lado dessa porta. E aí vamos fazer uma pergunta agora. Sobre a porta aberta, o que existe após ela? O fato é que a oportunidade se transforma em responsabilidade. Imagine que você está entrando por uma porta e, em vez de estar escrito entrada no topo dela, esteja escrito responsabilidade. Que quando você entrar por essa porta, o que você vai encontrar lá do outro lado são responsabilidades que você deve assumir. Você orou para que surgissem oportunidades e Deus permitiu que você as possuísse. Agora, uma vez que você possui em suas mãos estas oportunidades, você tem responsabilidade. Grandes, coisas que Deus dá em nossas mãos, grandes responsabilidades que Deus nos dá assim para trabalharmos para eles, exige de fato um compromisso muito sério. Em Tiago capítulo 4, versículo 17. Portanto, pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe que do outro lado da porta existe responsabilidade, e se você pediu portas abertas, Deus te deu portas abertas para você trabalhar, você sabe o que você tem que fazer e não faz, você está pecando. Nós sabemos qual é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. E uma vez que eu não aproveito as oportunidades que Deus me dá, oportunidades claras de pregação da palavra, não só pregação da palavra, mas edificação de irmãos em diversas formas, pessoas que estão na situação de tristezas, de angústia, e eu sei que elas estão nessas situações e eu não faço nada para levar uma palavra, levar uma oração, levar um conforto. O que eu estou fazendo com a oportunidade que Deus me dá? Quando chega para você uma notícia de que alguma coisa está acontecendo e você tem condições de agir, Deus está te dando oportunidade. Devemos aproveitá-las. O cristão fiel
ele anseia pela oportunidade. O cristão fiel, ele é ansioso para que as portas abram para ele. E por meio dessas oportunidades, ele consegue demonstrar a Deus a sua fé, mesmo que seja preciso lutar com feras, que é exatamente o termo que Paulo usa para, para com aquelas pessoas que atrapalhavam ele em Éfeso. Em Atos capítulo 16, versículo 6 e versículo 7, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Paulo aqui, quando ele tenta viajar para um determinado local, aqui fala aqui em Atos que Deus fechou a porta de Paulo para entrar na cidade da Bitínia. Paulo ele queria pregar naquela cidade. Mas o que acontece quando o Senhor ele quer uma outra coisa? Paulo achava que na Bitínia, entrar na Bitínia era a melhor coisa para os planos espirituais dele. Eu vou entrar na Bitínia, eu vou pregar a palavra do Senhor lá. E vai dar tudo certo. Mas não, o que Deus fez com aquela cidade em referente à pregação do Evangelho neste momento? Deus fechou portas. Deus fechou as portas para aquela cidade porque o plano do Senhor era que Paulo fosse para um outro local. E quando Deus fecha as portas, precisamos entender que Ele não quer. E aí vem a pergunta: Deus fecha portas? Claro que sim. Deus tanto abre portas quanto fecha portas. Se Deus não fechasse portas, não seria à toa pelo qual Paulo orou para que os irmãos suplicassem, ou melhor dizendo, Paulo pediu para que os irmãos suplicassem para que Deus abrisse a porta. Porque até então, em algumas circunstâncias, Paulo viu que a porta estava fechada. Bom, Paulo e os seus companheiros, eles queriam ensinar o evangelho na Ásia. Mas naquele momento, naquelas circunstâncias, o Senhor, em sua sabedoria totalmente soberana, mostrou que ir para a Macedônia era uma prioridade. Da mesma circunstância onde Paulo entrou em Troja para pregar o evangelho, e ele viu que Tito não estava ali, e a prioridade era buscar Tito, Deus mostra nessa circunstância também, na entrada de Bitínia, que por meio do Espírito Santo impeliu eles para irem para outro local. O Espírito de Jesus os impediu de pregar o evangelho naquele local. Então, devemos entender que Deus também fecha portas. Nem sempre os nossos planos, mesmo espirituais, são os mesmos planos de Deus. O plano de Paulo era pregar o evangelho na Bitínia, mas os planos do Senhor não. Os planos do Senhor era que ele fosse para Macedônia. Não podemos confundir as nossas próprias vontades como se fossem portas abertas pelo Senhor. Existem circunstâncias onde pessoas veem grandes oportunidades boas e falam que é o Senhor que está dando. Não, nem sempre. Precisamos analisar com cuidado. Pense numa situação de emprego. Você está desempregado, você está precisando pagar as suas contas, cumprir com seus compromissos financeiros, e surge uma grande oportunidade de trabalho. Um trabalho que oferece um valor, de fato, uma remuneração excelente, que pode, de fato, melhorar sua saúde financeira de uma forma incrível. Você pode até passar por um patamar, talvez, de rico, quem sabe, talvez por causa dessa circunstância. E aí você fala, nossa, é o Senhor que me abriu essa oportunidade. É o Senhor que me deu. Só que esse emprego, você vai ter que trabalhar com algumas atividades ilegais. Algumas coisas que não são corretas. E aí? É uma grande oportunidade. Uma grande não, é uma excelente oportunidade. Você vai melhorar a vida da sua família por completo. Você vai melhorar a sua saúde financeira de uma forma excelente. Mas você pode ter certeza que não é uma porta aberta pelo Senhor. Não é uma porta que contribui para os propósitos divinos. Porque o propósito divino não é que você faça coisas erradas. O propósito divino é que você faça coisas certas.
Então, às vezes, olhamos uma grande oportunidade e falamos, só pode ter sido o Senhor. Somente o Senhor poderia me dar isso. Uma pergunta bem interessante. Só entramos pelas portas abertas quando essas portas oferecem benefícios para nós? Várias portas vão abrir para você. Portas boas, portas ruins, oportunidades excelentes, oportunidades pecaminosas, mas carnalmente dizendo boas. E aí, você vai entrar se vai te oferecer o benefício ou não? Lembra da placa responsabilidade entrando por uma porta? Às vezes as oportunidades que Deus nos dá, quando pegarmos essas oportunidades, vamos ter diversos malefícios neste mundo por causa delas. Mas ainda assim, é uma oportunidade dada por Deus. Paulo teve diversos malefícios em aproveitar as oportunidades. Quantas vezes ele foi humilhado perante as pessoas por causa da pregação da palavra? Ele fala que ele já foi apedrejado, ele já foi fustigado com varas, já passou fome e sede. Você entraria na porta aberta pelo Senhor se você tivesse que passar por essas condições? Muitas vezes aproveitamos as oportunidades só quando ela nos favorece, e aí vem a grande questão. Devemos aproveitar todas as oportunidades, independente se elas são favoráveis ou não. E nós? Sabemos que Deus abre portas, que Deus fecha portas, mas e nós? Nós abrimos portas e fechamos portas também? É interessante essa passagem de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós temos em nossas mãos o poder dado pelo Senhor de tomar decisões. Nós também abrimos portas. Jesus, ele bate, ele te chama, ele quer, de acordo com o Apocalipse, comer com você, ter comunhão contigo, intimidade. E ele fala, se você abre a porta, ele entra. É interessante isso também, né? Deus abre portas para nós, para a pregação do Evangelho. Deus abre portas para nós de oportunidade para trabalhar para o reino dele. Mas ele também dá oportunidade para nós abrirmos portas para ele. Não que ele dependa disso ou não. Mas é interessante a condição que ele dá para nós quanto a isso. Quando você ouviu a pregação da palavra, a pregação do Evangelho, você naquele momento, mesmo convencido ou não, você teve uma escolha. Jesus batendo a porta para te convencer através dos ensinamentos, através pela boca de algum pregador. E você tomou a decisão ali de ser um cristão ou não, se você não é cristão ainda. Por que que você tomou essa decisão? Porque estava em suas mãos a condição de abrir a porta ou não. E Apocalipse fala bem isso. Eu estou aqui, batendo, chamando vocês. Se você abrir, eu vou entrar. Jesus entra na vida de qualquer um, seja rico, seja pobre. Jesus vai entrar, se você abrir a porta. Então, nós também abrimos portas, como nós também fechamos portas. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 26 a 27. Da mesma forma que devemos abrir as portas para Cristo, devemos fechar as portas para Satanás. No momento de calor, no momento de uma discussão com alguém, calma, respira. Não dê lugar ao diabo. Entenda, cada vez que você se ira numa circunstância essa que Paulo está falando aqui, você está dando oportunidade, está abrindo a porta para Satanás trabalhar na sua vida. Irmãos, amigos e ouvintes dessa mensagem, abram as portas para o Senhor. Fechem as portas para Satanás. Entre nas portas que Deus abre para você. Não entre nas portas que Satanás te oferece. Portas abertas e portas fechadas vão ser, faz parte das nossas vidas e sempre farão. Mas precisamos sempre tomar as escolhas corretas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo quis.
E não apenas uma vez, mas duas, Satanás, porém, nos impediu. Satanás age em desfavor dos santos e tenta nos derrubar a qualquer custo. Ele fecha portas também. Ele procura fechar as portas do evangelho. Mas sabe o que é interessante? Deus, uma vez que ele abre a porta e deixa a porta escancarada para nós entrarmos nela e trabalhar para ele. De uma certa forma, Satanás ele está tentando fechar essas portas. E nós somos aqueles que lutamos contra Satanás para manter a porta aberta. Satanás ele vai ser como um gigante na frente dessa porta, com os braços cruzados, como um guarda para ninguém ultrapassar, para ninguém deixar ninguém entrar pela porta. Mas o que vamos fazer? Vamos aceitar que tem um guarda ali que não deixa a gente entrar e vamos embora? Ou vamos fazer como Davi, tentar derrotar esse gigante e passar por essa porta e fazer o trabalho do Senhor? Quando falo gigante, eu não estou elogiando Satanás, nada disso. Simplesmente eu estou falando que a Bíblia fala para termos cuidado com ele. Ele tem certos poderes para tentar convencer os cristãos ou convencer as pessoas de não entrarem pela porta do Senhor. Mas o que vamos fazer quanto a isso? Vamos resistir? Resistam ao diabo e ele vai fugir de nós. Eu espero que essa mensagem possa ter te edificado de alguma forma, que ela possa ter te mostrado que devemos aproveitar as oportunidades. E a lição mais importante é que se eu sei que eu tenho que fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando. E o salário do pecado é a morte. Não aproveitem qualquer coisa que apareça para vocês. Aproveitem as oportunidades corretas, as oportunidades que você vê com os olhos espirituais que vão oferecer alguma coisa ao reino de Deus. Se você vê uma outra oportunidade que não faz sentido nenhum com o reino do Senhor, mas favorece simplesmente as suas próprias vontades, os seus próprios desejos pessoais e carnais, tome cuidado com isso. Tome muito cuidado. Que a graça do Senhor esteja com você, que você de fato aproveite as oportunidades. Aproveite enquanto ainda temos tempo para aproveitar. Aproveite enquanto o Senhor abre as portas para você. Se as portas estão fechadas, ore ao Senhor para Ele abrir. E ore ao Senhor principalmente para que você tenha vontade de entrar nessas portas. O Evangelho está disponível para todos nós. É uma ferramenta, está escrito nas próprias Escrituras, para levarmos isso às pessoas. Desperte em você o desejo de trabalhar pelo Senhor. Seja de levando o Evangelho, seja orando para alguém, seja ligando para alguém, fazendo qualquer coisa. Mas leve a palavra do Senhor. Fique com Deus e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Obrigado.